Hoje não tem cenário bonitinho, mas tem um convite para vocês adentrarem aqui no meu humilde quarto de hotel em Newcastle, porque nessa quinta-feira tem Newcastle e Barcelona, vocês já sabem, estou aqui para fazer a cobertura. Entretanto, não posso ser hipócrita e deixar de dizer que senti uma pontinha de inveja, senti um amargo na boca que vos fala de não ter a oportunidade de estar na Allianz Arena nesta quarta-feira. Que noite bonita de futebol, hein? Que grande jogo entre Bayern de Munique e Chelsea. E que cartão de visitas do Baião nesta Liga dos Campeões da Europa. O Chelsea não é qualquer adversário, o Maresca não é qualquer treinador, o time é muito bom e o Bayern de Munique conseguiu uma vitória muito relevante e com méritos, justa, apesar de alguns excelentes momentos do Chelsea. Vamos trocar uma ideia, vamos destrinchar aqui o que foi o jogo na minha visão e óbvio que eu quero a visão de vocês. Então, chegou, deixou o comentário, deixou o like e se inscreve. Vai quase 100 mil pessoas nessa bagaça aqui, pelo amor de Deus. Eu vou ganhar a plaquinha, gente. Me ajuda a me ajudar. Vamos lá, vai. Cara, eu li um comentário no Twitter para abrir o vídeo aqui, que não é bem verdade, né? Mas eu achei engraçado, que o Bayern de Munique é uma Lamborghini do meio para frente e um Maré daquele 1.8 Gastão do meio para trás. Não é bem verdade, porque você tem alguns grandes nomes do meio para trás, como Manuel Neuer, por exemplo, né? E outros nomes também eficazes, né? O Upamecano está numa boa fase, apesar de ter saído machucado. A gente vai falar de cobertor curto aqui daqui a pouco. Mas a verdade é que do meio para frente, realmente o Bayern de Munique é um time de elite. Especialmente quando a gente pega um possível retorno do Musiala. Mas o Gnabry está jogando muito bem. Vocês sabem que eu já venho elogiando por aqui. Mas tem Gnabry, Luiz Dias, Olise, Harry Kane, Kimmich, Pavlovic, enfim. Opções que fazem desse Bayern ser um time muito perigoso. Mas vou ser sincero com vocês, que eu achei que no primeiro tempo, apesar do Bayern abrir 2-0 e ficar um pouco ganancioso demais para tentar fazer o 3-0 e por essa ganância pagou o preço e tomou o gol 2-1, apesar desse resultado do Bayern no primeiro tempo construído, eu tive a impressão que o Chelsea foi melhor no que quis propor até um certo momento do que o Bayern de Munique. Eu acho que o Chelsea conseguiu encaixar a marcação, especialmente nos primeiros momentos da primeira etapa, muito bem perante um Bayern de Munique que não conseguia se encontrar. O Olise estava sendo pouco acionado, o Harry Kane também não conseguia, tanto que o Harry Kane várias vezes tem que baixar atrás da linha do meio campo para começar a pegar na bola, para começar a tocar nela, porque a bola não estava chegando. O Luiz Dias muito pouco acionado. Isso porque o Chelsea subia a marcação, especialmente concentrava essa marcação no meio-campo, mas os saltos de pressão eram tão bem feitos nos jogadores portadores da bola do Bayern de Munique que eles ficavam um pouco sem saída. O Kimmich baixou para fazer uma linha de 3 zagueiros, com o Kimmich mais centralizado, o Upamecano de um lado e o Jonathan Tah do outro. Mesmo assim, Laimer e Stanisic não conseguiam dar vazão. E o Bayern começou a quebrar muita bola. E o Chelsea, quando era pressionado, porque o Bayern faz essa pressão pós-perda muito bem feita e faz a pressão alta também, não demorava muito e verticalizava rapidamente a jogada. Saía e fugia dessas linhas de pressão do Bayern de Munique. A gente viu pelo menos uns 3 lances em que o Chelsea conseguiu, na bola longa, acionar o lado direito com o Gusto, que foi até a linha de fundo, várias vezes cruzou, com perigo, ou com o João Pedro também em velocidade, enfim. O Chelsea conseguia envolver o Bayern e não deixar o Bayern se criar. Eu acho que o primeiro do Chelsea, não é loucura falar que o primeiro tempo do Chelsea foi até ligeiramente superior ao primeiro tempo do Bayern, mesmo o 2-0, depois 2-1, que terminou a primeira etapa. Agora, pontos importantes. Quem não aproveita oportunidades não tem muita chance contra esse Bayern de Munique, que precisa de muito pouco para arrumar problemas para o adversário.
O gol do Bayern de Munique sai de uma forma curiosa, né? Porque o Kimmich bate a falta, a bola bate no árbitro, o árbitro manda voltar, ele bate a falta para a esquerda, depois ele bate a falta para a direita e o Olise vai muito bem, obrigado, passa como faca quente na manteiga, cruza para o meio e Chalobah deu azar. O Olise foi muito bem, Chalobah deu azar e o primeiro gol saiu. Logo na sequência, pênalti no Harry Kane. É um pênalti que não tem muito o que se questionar, porque a perna, a coxa do jogador impede a passagem do Harry. O jogador foi um pouco afoito no lance ou pouco prudente no lance. E o Harry Kane fez o 2-0. E daí, logo na sequência, quando eu digo que o Bayern ficou ganancioso, é porque o Bayern começou a pressionar de novo com 6, 7 jogadores para tentar fazer o terceiro gol. Pressão na saída de bola do Chelsea, o Chelsea conseguiu desafogar, e aí no lance é impressionante a liberdade que tem o Palmer. Vou falar do Pavlovic, acho um jogador muito técnico, acho um jogador de passe e uma capacidade de passe fora do comum, mas é um jogador que precisa marcar mais, precisa ser mais combativo no meio campo. Por quê? Porque desse jeito que o Bayern de Munique joga, você não pode errar, especialmente na pressão e no acompanhamento dos seus adversários. O Palmer saiu sozinho e o Pavlovic parecendo um maluco correndo atrás, mas aí não pega mais, né? Bola para o lado, acho que foi o Gusto cruzou no meio e o Palmer de primeira fez um belíssimo gol. O gol do Chelsea é lindo, é um contra-ataque de manual. E o Palmer aqui, ó, geladíssimo. O Palmer é gelado porque, além de não se afobar na jogada, vocês podem reparar, ele não joga de cabeça para baixo. Inclusive nas finalizações, ele olha e faz exatamente o que ele quer fazer, porque ele está sempre aqui, queixo erguido. E, enfim, parece um auxiliar de TI, porque não sente a emoção do jogo em nenhum momento, né? Sempre muito gelado, o tal do Cole Palmer. Golaço que ele fez, golaço. Aliás, melhor jogador disparado do Chelsea na partida. Melhor jogador do Chelsea na partida. Pois bem, viram o primeiro tempo 2-1. Antes de falar do segundo tempo, parêntese aqui, porque falei no Twitter e vale a pena repetir. Cara, o Olise é um jogador geracional. Se ele ficar no Bayern de Munique, ele vai marcar uma era, assim como Robben, assim como Ribéry, assim como grandes talentos que passaram pelo Bayern. Porque ele tem tudo. Ele é um cara completo. E mais do que ser completo, ele faz as coisas de uma forma tão pacífica, de uma forma tão tranquila. Pensa no que quer executar e executa como quer. Não entra na pilha dos adversários. O Cucurella até tentou tirar ele do sério, mas foi o Olise que vai fazer com que o Cucurella tenha pesadelos essa noite. Toda hora que o Olise pegava na bola e ia para cima do Cucurella, o Cucurella desesperado chamando ajuda, porque ele realmente parece estar 100% focado naquilo que está fazendo e faz com uma paz de espírito impressionante. É um jogador muito habilidoso, muito rápido, com muito recurso, não só no drible, mas também em passe, em finalização. Cara, o Olise, eu tô cada vez que eu assisto um jogo do Bayern de Munique, eu me apaixono ainda mais pelo futebol desse cara. O Bayern precisa blindar esse cara, hein? Porque a Premier League vai vir babando para contratá-lo. Babando. Mas ele é fora de série. Diferenciado. Segundo tempo, virou. E aí sim, foi na virada do segundo tempo que o Bayern de Munique mereceu ganhar o jogo. O Bayern voltou muito melhor. O Chelsea não encaixou mais essa marcação, não conseguia respirar. O Bayern circulava a bola com muita velocidade. Voltou com o Kim Min-jae no lugar do Upamecano e voltou depois com o Stanisic saindo lesionado. O Sacha Boey entrou no lugar dele, foi para o lado direito, o Laimer para o lado esquerdo. E aí, um parêntese rápido, por isso que a gente fala de cobertor curto no Bayern. Não se investiu em laterais.
O Rafael Guerreiro machucou no último jogo, o Davis está machucado e o Laimer jogando de lateral esquerdo. Do outro lado, Sacha Boey, que todo mundo sabe que eu sou um crítico. Não entrou mal no jogo, tá? Mas é um jogador que a qualquer momento já mostrou e deu garantias que pode vacilar. E o Kim Min-jae também. Enfim, o Ito tá para voltar, o Davis tá para voltar, mas mesmo assim o cobertor do Bayern de Munique é curto num sistema que é o calcanhar de Aquiles, que é o sistema defensivo, né? Então o Bayern de Munique precisa pensar nisso em janeiro, na minha visão, se quiser realmente ser aí um dos seríssimos candidatos para ganhar a Liga dos Campeões. Já é por conta da qualidade ofensiva, mas precisa ter um cobertor maior. No segundo tempo, essa velocidade que o Bayern fazia as coisas melhorou bastante a equipe. No primeiro tempo a gente teve muito mais lado direito e o Bayern parece pender muito mais para o lado direito por conta do Olise e do Laimer, que faz uma função muito boa de ultrapassagem, muito melhor do que o Stanisic, porque o Laimer é jogador de meio campo, o Stanisic, e joga na Áustria, por exemplo, como um cara quase como um 10, né? E o Stanisic é zagueiro de origem. O time fica capenga para o lado direito ofensivamente. E isso é ruim, porque o Olise é muito acionado e o Luiz Dias pouco acionado. Você vê, por exemplo, na reposição de bola. O Neuer pega na bola, ele olha para o Olise e quebra para lá, quebra para a direita sempre que puder. No segundo tempo, o Kompany passou o Luiz Dias mais centralizado, jogou o Gnabry muitas vezes para fazer essa inversão com ele e as coisas funcionaram. E o Bayern teve ali umas 2 ou 3 oportunidades para fazer o 3-1, teve uma defesaça do Sanches numa jogadaça do Harry Kane com o Sacha Boey pela direita e o Olise finalizando. Teve um outro lance do Harry Kane. Enfim, o Bayern teve um outro lance do Olise. O Bayern teve a faca e o queijo nas mãos para fazer mais gols. E acabou fazendo numa falha de saída de bola do Chelsea. O Chelsea parecia meio atordoado. E o Harry Kane fazendo mais um 3-1. Aliás, o 10º gol do Harry Kane nessa temporada, hein? O melhor centroavante do mundo na temporada é do Bayern de Munique. E não só da temporada, né? Para mim, o mais completo do mundo hoje é o Harry Kane. E ele vem provando essa qualidade toda, jogo após jogo, né? O jeito que ele bateu o pênalti é impressionante. Ele não bate pênalti, ele faz amor com as penalidades. E o gol também é gol de quem conhece, aproveitando um erro do Chelsea. O Chelsea ainda mexe, aí você vê a diferença nas mudanças do Chelsea. Excelentes jogadores entrando. Andrei, Estevão, próprio Garnacho, enfim. O time ainda faz um gol, mas estava impedido o Palmer. Mais uma vez, frio demais o Cole Palmer. Estava impedido numa boa jogada do Estevão. E termina o jogo. 3-1. Vitória justa, incendiou a Allianz Arena. Deu para ver que os caras estavam sentindo a partida. E acho que o Bayern começa muito bem essa Liga dos Campeões. Precisava dessa vitória. Não tem um caminho assim tão simples quanto parece, mas vencer do Chelsea em casa vai dar uma confiança gigantesca para o time do Kompany. Tá bem o Bayern na temporada, hein? Tá muito bem o Bayern na temporada. Tchau.